daremos início ao nosso segundo trimestre, começando com a apostila. Então, peguem a apostila de vocês aí para quem já está com a apostila. Quem não estiver com a apostila, tem a apostila digital na plataforma da Seneca Digital, ok? Mas vamos lá, vamos acompanhar. Na primeira página, na página 3, a gente tem o texting, que é nada mais do que mensagens. Assim como aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar que utilize a língua inglesa, a gente tem o costume de fazer o quê? Pequenas abreviações, certo? Principalmente quando a gente está tratando de mensagens virtuais, quando a gente manda mensagem pelo WhatsApp. E-mail nem tanto, gente, porque e-mail já é uma coisa mais formal, então a gente tem que ter cuidado até quando a gente vai escrever certas mensagens. Mas quando a gente manda e-mail para alguns amigos, digamos que a gente faz algumas abreviações. O que não é diferente também em outros lugares, em outras línguas, ok? Olha aqui o exemplo que a gente tem. Quando a gente já fala thanks, ou melhor, quando a gente vai escrever thanks, a gente coloca o THX, que dá para entender que é thanks. Gente, quando a gente escreve você aqui no Brasil, como que a gente coloca? A gente coloca só o VC, certo? Mesma coisa ocorre com algumas línguas e com algumas palavras, tá? Não vou dizer que são todos, mas aqui a gente tem alguns exemplos. Go to go, got to go. São 2G e o número 2, certo? O que eu vou pedir para vocês, tá? Nesse momento. Mandem para mim, lá na caixinha do chat, uma mensagem utilizando abreviações aqui do Brasil e as que vocês conhecem em inglês. Façam uma pesquisa de abreviações em inglês, as abreviações mais utilizadas em inglês, e mandem lá pelo chat, ok? Essa é a primeira tarefa de vocês para a gente começar muito bem o segundo trimestre. Nos exercícios, vocês vão precisar da ajuda ou do professor ou da internet. Nesse caso, vocês vão utilizar, gente, mais a internet para poder fazer essas pesquisas, aproveitando já que já vão fazer a minha pesquisa também. Então, vocês vão tentar encontrar os significados das expressões abaixo. O que vem a ser esse BRB, esse CTN, esse BFF e esse LOL? Então, vocês vão pesquisar e vão colocar na apostila de vocês. Depois, vocês vão procurar ou no dicionário ou também pela internet a pesquisa e vão colocar as definições das palavras abaixo. Quais são? Em português. Novamente, vocês vão precisar da ajuda do professor ou pesquisando em dicionários ou vendo na internet. Isso vocês têm uma série de palavras que vocês vão definir o significado delas, seja palavras comuns, como substantivos, ou seja elas verbos, ok? Depois vocês têm outro exercício na página 4 de interpretação. Vocês vão ler essa conversa do Sam e do Stefan e vão responder as questões seguintes. Gente, passando já para a página 5, a gente já começa a trabalhar com o quê? Verbos no passado simples, ou seja, simple past tense. Quem é que lembra, pessoal, daquela famosa lista de verbos irregulares? Então, é com ela que dessa vez nós vamos trabalhar, tá? No passado simples, a gente tem os verbos regulares, que vocês vão ver agora, essa primeira tabela que está aí, que vocês fazem o que quando eles são regulares? Vocês acrescentam ed. Olha os exemplos. Os verbos no simple past tense variam entre verbos regulares e irregulares. Observe os verbos regulares na tabela abaixo. Vocês vão ver primeiro, a primeira coluna, com o verbo no infinitivo, na sua forma do infinitivo. Como, gente, que é essa fórmula? Lembra que eu sempre comento com vocês, que eu sempre falo que quando o verbo está no infinitivo, ele tem a partícula to na frente? Então, nada mais do que é
isso. To accept, quando a gente joga para o passado simples, é de no final dele, accepted. To ask, asked. To call, called. To confirm, confirmed. Então, quando vocês passam tira do infinitivo e passa para o passado simples, vocês fazem o quê? Retira a partícula to e acrescenta o ed. Ok? Vamos ver o seguinte, tem algumas exceções. Nessa parte aqui, pessoal, eu vou pedir para vocês, sempre o que eu peço para vocês, passa, ou risca, ou sublinha, ou passa a canetinha de marcar textos de vocês, enfim, coloca em destaque. Vamos lá. Observe que os verbos regulares conjugados no simple past geralmente são acrescidos do ed. Nas formas verbais que já apresentam a letra E, é acrescentada somente a letra D. Gente, ou seja, se o meu verbo terminou com letra E, só acrescenta a letra D. Se não tem o E, acrescenta os dois, E, D. Vamos ver os exemplos. To ask, asked. To lie, lied. Ou seja, se o meu verbo terminou com E, vocês não vão acrescentar ED. Vocês vão acrescentar só a letra D. Entendido? Dúvida? Estou online na plataforma no horário da aula de vocês. Mas vamos prosseguir, a gente tem exercícios para poder praticar também. Gente, a gente tem também mais algumas exceções dentro dessas regras do Simple Past. Lembre-se de dobrar a última consoante, ou a gente tem o famoso CVC, gente. Consoante, vogal, consoante. Respectivamente, observe o exemplo abaixo. To jog. O que eu tenho aqui, pessoal? Consoante, J, O. Vogal, G, consoante. É o CVC. Consoante, vogal, consoante. Dobra a última consoante. Jogged. Outros exemplos. O verbo jogged tem a estrutura consoante, vogal, consoante. Nesse caso, a consoante G é dobrada, formando a palavra jogged. Observe outros exemplos. To sip, sipped. To trip, tripped. To stop, stopped. To skid, skidded. Então, vocês repararam que para dobrar a letra, eu tenho que verificar antes. Termina com consoante, vogal, consoante. Tem esse famoso CVC, eu vou dobrar a última letra, ou seja, a consoante. Reparou nisso? Dobra ela, acrescenta o ED. E agora a gente vem para a nossa famosa lista de verbos irregulares. O que a gente faz nessa lista de verbos irregulares, gente? Ele muda a sua forma de escrita. Tem muitos que não mudam muito, né? Muda às vezes uma letra ou outra. Como, por exemplo, to begin. Ele vai mudar totalmente? Não. A gente vai ver como ele vai ficar. Begin, began. To bleed, bleed. Agora, esse aqui, que eu vou falar, que é o terceiro verbo, aí ele já muda drasticamente a sua forma de escrita. No infinitivo, to buy. No passado simples, bought. To cat, count. To run, run. Dig, dug. Forget, forgot.
E assim a gente tem uma infinita lista de verbos irregulares que eu estarei disponibilizando para vocês lá na plataforma. Vou deixar em anexo, ok? Então vocês olhem lá no final do post que vai ter o anexo da lista de verbos irregulares para vocês trabalharem a partir de agora. Então, gente, hoje a gente viu o quê? O passado simples. Ele não é tão mirabolante quanto a gente possa imaginar. Nota que aqui a gente nem viu a parte dos auxiliares, a gente só viu mesmo a questão dos verbos. Por quê? Porque o próximo conteúdo, o próximo tempo verbal que a gente vai trabalhar, a gente vai precisar do passado simples. Então, primeiro, vocês precisam entender como funciona esse passado simples, que é verbo regulares, ED, irregulares, aí vocês precisam utilizar a lista de verbos irregulares, porque é como eu disse, tem verbos que muda drasticamente a sua forma de escrita quando ele está no passado. Já tem verbos que não, muda uma letra ou outra, ou sai uma letra ou entra uma letra, e assim vocês podem observar dentro dessa lista de verbos irregulares que eu vou estar disponibilizando para vocês. Agora vocês vão fazer o exercício 8, que vai da letra A até a letra F. A página 7, que é o 4.1, que é o Present Perfect Tense, já fica para a próxima aula. Gente, tenha uma boa semana. Essa semana a gente tem um feriado, então tenha um bom feriado, tenha um bom final de semana e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.